Nessa primeira parte, eu vou citar um pouco da introdução à resistência dos materiais e vou falar um pouco da engenharia ambiental junto à resistência dos materiais. Bom, a matéria resistência dos materiais geralmente vem em grade, é na metade dos cursos de engenharia, depois de passarmos pelas disciplinas de cálculo e física. Ela faz parte de um núcleo de disciplinas básicas de engenharia em que é abordada temas como tensão e deformação, torção, flexão e propriedades mecânicas. Vou falar um pouco sobre tensão e deformação, torção, flexão e propriedades mecânicas, uma por vez. Tensão e deformação. A tensão pode ser classificada como de tração, de compressão ou de cisalhamento, dependendo da direção e dos efeitos provenientes da aplicação da força. Já o conceito de deformação de um corpo ou estrutura correspondente a qualquer mudança da configuração da forma geométrica do corpo que resulte em uma variação da forma ou das dimensões do mesmo após a aplicação de uma tensão ou mesmo de uma variação térmica. Torção. Torção é a tensão que ocorre em um elemento construtivo ou um prisma mecânico. Quando aplica-se um momento sobre seu eixo longitudinal, podem tanto ser eixos quanto elementos nos quais uma dimensão é predominante a outras duas. Flexão. Flexão é o tipo de deformação apresentada por uma estrutura alongada em uma direção perpendicular a esse eixo longitudinal. Denomina-se estrutura alongada quando uma das dimensões é dominante às outras. Vigas, placas e lâminas são exemplos desses tipos de objetos. As propriedades mecânicas dos materiais definem o comportamento do material, ou seja, a resposta quando sujeito a cargas externas, sua capacidade de resistir ou transmitir esses esforços sem fraturar ou deformar, de forma incontrolada. São essas propriedades elasticidade, plasticidade, ductilidade, tenacidade, resiliência. E tudo isso para compreender como se comportam os mais diversos tipos de materiais e qual o seu limite de resistência às mais variadas forças envolvidas a um sistema. Assim sendo, a resistência dos materiais é de suma importância nas engenharias, por conta da sua aplicabilidade em diversas áreas de atuação. Na engenharia ambiental não fica de fora. Por exemplo, ela se apresenta em áreas geralmente de risco à vida e à ecologia local. Exemplos claros são como a barragem de Brumadinho e Mariana, em que ocorreu um grande desastre ambiental, social e econômico. Encanações de fábricas com gases tóxicos como a amônia, que periodicamente, até mesmo na cidade em que estamos situados, exemplo fica como a BRF, que geralmente sempre ocorre vazões de gases tóxicos na mesma. Nos solos, com lonas de lagoas de estabilizações e afins, nas quais jamais podem ser rompidas por conta de fatores ambientais, nos quais irá se criar bolsões de gases por dentro do solo e ali causarem impactos ambientais, também é envolvida a resistência dos materiais, ou até mesmo em áreas de desenvolvimento sustentável, como aplicações de plásticos biodegradáveis, que, querendo ou não, têm que oferecer um gradiente de confiança alto para suportar as tensões que ali serão inseridas. E mais uma infinidade de conceitos nas quais pode-se ser aplicado a resistência dos materiais na engenharia ambiental. Com isso, foram citados alguns exemplos. A junção de conhecimento também é válida, como juntar engenheiros civis e ambientais para a produção de um certo material no qual irá agregar tanto para o meio ambiente quanto para a construção civil. Como citação fica o artigo Influência da fibra de carauá em compósitos cimentícios, verificação da resistência à flexão e da resistência de compressão, no qual o artigo trata sobre a flexão e compressão do cimento junto com essa fibra. Sendo assim, o artigo traz benefícios para a área civil e ambiental, falando sobre flexão e compressão do curauá dentro da argamassa. Como dito, anteriormente, basicamente todas as vertentes da engenharia ambiental, em algum momento, ela vai exigir que você saiba e que você utilize da resistência dos materiais. Um exemplo, por exemplo, é para energias renováveis. Por exemplo, uma placa de fotovoltaica, ela vai exigir um cálculo de resistência daquela placa para que ela suporte toda aquela emissão que ela vai receber, que ela tenha uma vida útil longa. Por exemplo, uma hélice de energia eólica, ela precisa suportar intensas pressões do ar, ela precisa aguentar anos e anos de funcionamento. Outro método de aplicação seria nas ETs, por exemplo, para tubulação. Esse é um exemplo clássico de aplicação que todo engenheiro ambiental ele vai ter em algum momento que lidar com isso, que é, por exemplo, uma água que tenha contaminação por lodo, que tenha ferros, que tenha impurezas,
que tenha sólidos. Então, tudo isso vai exigir que você tenha um estudo, por exemplo, de uma tubulação que vai existir isso. Por exemplo, um PV não vai aguentar isso. Então, isso exige que você faça um estudo, uma caracterização desse perfil de tubulação e como isso vai resistir à sua determinada função. Com a pesquisa em mãos, ficou claro que o tema abordado de resistência dos materiais e engenharia ambiental tem-se poucas pesquisas científicas. Foram feitas diversas pesquisas em diversos sites acadêmicos para tentar achar um melhor artigo possível em que abordasse e citasse diretamente a resistência dos materiais relacionada à engenharia ambiental, mas o resultado não foi o esperado. E com isso, foi proposto discorrer sobre o inteiro trabalho, métodos e aplicações diretas da engenharia ambiental relacionado à resistência dos materiais. Essa defasagem pode se dar por ser uma matéria muito específica para cursos de engenharias estruturais, no caso como civil, engenharia química, são cursos que têm uma maior abordagem da resistência dos materiais em sua prática. Como a engenharia ambiental ela tem um enfoque de prevenir, precaver ou preservar o meio ambiente, artigos acadêmicos podem ter visões mais acolhedoras de conteúdos relacionados a práticas ambientais. Mas a resistência dos materiais, como dito, não fica longe disso, podendo haver junções, como já dito no começo do vídeo, entre engenharias para uma melhor performance de materiais, pois a engenharia ambiental tem muito a agregar nesse meio acadêmico. Vários artigos citados geralmente são de fibras, no qual o engenheiro ambiental e o engenheiro civil se aliam para fazer uma liga em que tenham eficiência melhor ou igual ligas metálicas que tem um custo mais caro, não utiliza da ecologia ou da preservação do meio ambiente. Essa junção de engenharias pode ser o futuro da engenharia ambiental para a resistência dos materiais, pois a influência e o saber do meio ambiente e de todos os impactos ambientais que podem ser gerados ou não alinham com o conhecimento adquirido na graduação para a complementação de trabalhos específicos de outras engenharias, principalmente a engenharia civil, pela qual é uma engenharia que causa muitos impactos ambientais, geralmente é um contraposto da engenharia ambiental. Aliando as duas, agregariam ao tripé da engenharia beleza, eficiência e valor, ou valor econômico ou valor ambiental, pelo qual traria uma grande evolução ao mundo acadêmico. A votação desse grupo foi composta por Carlos Fernando de Oliveira Vasconcelos e Derek Toledo. Somos acadêmicos do Instituto Federal Campus Rio Verde e essa foi uma introdução, ligação entre engenharia ambiental e resistência dos materiais, fomentando a agregação de engenharias para projetos acadêmicos em conjunto para o desenvolvimento científico.